Agora, no segundo bloco do programa Seus Direitos, na TV Estadão, o professor de Relações de Consumo da FGV Direito Rio, Fábio Lopes Soares, vai falar um pouquinho sobre a semana do Dia Internacional do Consumidor, que é dia 15 de março. Fábio, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse Dia do Consumidor e quais são as expectativas para esse ano do governo e das empresas. Claro. Olha, Jerusa, para nós que vamos fazendo esse trabalho, né, de prestação de serviço dentro da coluna Seus Direitos, dentro da TV Estadão, é muito importante falar isso para que o leitor, para que o internauta saiba o que é. É comemorado no dia 15 de março, o Dia Internacional do Consumidor, um dia que iniciou lá por Kennedy na década de 60, quando ele então trouxe o direito do consumidor aos americanos. O Brasil importou essa data, porque posteriormente foi publicado o Código de Defesa do Consumidor em 1990, e é nesta semana, um dia internacional, em que são publicados os rankings, os cadastros de reclamações das empresas mais reclamadas nos órgãos de defesa do consumidor. O que nós temos aqui é uma evolução da consciência do consumidor no Brasil, desde o momento em que o Código de Defesa do Consumidor foi publicado, em 11 de setembro de 1990, até as publicações dos rankings, esses cadastros, que oferecem um certo equilíbrio, uma forma do Estado dizer para as empresas, para os consumidores, quem são aqueles fornecedores, quais aqueles fornecedores que mais problemas têm, quais são aqueles fornecedores que vêm fazendo a lição de casa, que vêm seguindo as regras e os princípios que o CDC determina. E os consumidores estão mesmo mais conscientes, estão buscando seus direitos? Eu acredito que sim, muito. Você pode verificar a forma como esses consumidores estão exigindo seus direitos em juízo, a forma como eles vêm procurando cada vez mais os órgãos de defesa do consumidor, as agências reguladoras, órgãos fiscalizadores, como é o caso do Banco Central, que fiscaliza, mas o cliente também pode fazer uma reclamação no órgão de defesa do consumidor, mas ainda acho que tem uma lição de casa. Existe um erro dos fornecedores em não educar para o consumo. Os consumidores sabem os seus direitos básicos, mas nós temos uma questão de sociedade da informação, uma sociedade em rede, muito por conta da internet, que vem influenciando e modificando o perfil de consumo, o jeito como esses consumidores vêm consumindo. Então, problemas que eram categoricamente problemas de compras presenciais passam a ser compras pela internet. E esse modelo de consumo, esse jeito de consumo merece, por conta do órgão público, um olhar diferente. Do fornecedor em educar o seu consumidor e do poder público em garantir que esses fornecedores não venham a abusar, a criar práticas infrativas contra esses consumidores. Como seria essa educação do fornecedor? Talvez colunas como essa, eu acho que já são um grande aliado aos consumidores para que eles possam assistir essas dicas, as nossas análises e começar a compreender quais são os direitos básicos, que não são tão complexos. Segundo, acho que me parece que é muito, muito bom, é aguardar o cadastro de reclamações, porque ele vai trazer um panorama dessas empresas, o comportamento de modificações de problemas do ranking anterior para com este. Está esperado este ano, se espera esse ano, a publicação do projeto de lei que vai fazer alterações do Código de Defesa do Consumidor, amparado nessa sociedade da informação, então tem consequências econômicas importantes, e me parece que o consumidor deve, quando ter um problema, acontecer um problema com ele, reclamar. Me parece que ainda não acontece a reclamação. O consumidor tem um problema, ele prefere fazer uma manifestação mais singela, mais tímida, reclamando na coluna seus direitos, reclamando no próprio PROCON, indo até o juizado especial cível, onde ele, dependendo do valor, nem precisa de um advogado. E com isso, com essas dicas, a manifestação dele gera um cadastro maior que determina a obrigação do Ministério Público em se manifestar ou dos órgãos executivos, como é o caso do PROCON, em oferir multas ou intervenções, como ocorreu no ano passado. Tá certo. Se você tem alguma dúvida ou quer fazer uma sugestão, envie um e-mail para consumidor.estado@estadão.com. Até a próxima.